Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast. A gente estava sumido por um tempo, nessa época do ano ali, de final de dezembro e janeiro, é uma época que a nossa equipe foca 1000% na prova do CBO, então é o off-season do podcast, digamos assim. Mas foram tantos pedidos, né, da gente fazer alguma coisa pensando em prova prática, que a gente falou, não, vamos voltar com um Oftcast especial hoje para falar um pouquinho de prova prática, e eu tô aqui com os meus amigos Flavinho, Pedrinho, queridos professores aí da Oft Review pra gente falar sobre isso. Sejam bem-vindos. Obrigado. Galera, satisfação estar aqui começando esse ano, né, e já vendo a aprovação que a gente teve no final do ano passado, né, no início desse ano, melhor dizendo. E se você tá aqui, né, Pedrinho, se você tá aqui nos assistindo, é porque você está querendo saber da prova prática. Então eu já passo a bola para você, Pedrinho, pra gente falar mais um pouquinho aí. Seja bem-vindo também. Olá, Bernardo, Flavinho, queridos alunos. Flavinho roubou o que eu ia falar antes, que eu falei, né, que se você está com a gente é porque você conquistou sua aprovação. Mas vamos focar na prova prática, pessoal, para fechar com chave de ouro toda essa preparação e logo mais você tá aí com seu título de especialista. Cara, e realmente o feedback que a gente teve esse ano foi muito surreal. Os últimos 2 anos da prova do CBO, 2023, 2024, tinham sido as provas mais difíceis dos últimos 10 anos do CBO. E isso refletiu até no índice de aprovação geral do concurso, né? E consequentemente também dos nossos alunos, né? A gente tem que, né, também estar incluído nisso, um índice de aprovação menor nos últimos 2 anos. Mas nesse ano, cara, o feedback que a gente teve foi brutal, assim, tantas mensagens de carinho e tantas mensagens de pessoas felizes com a aprovação, a gente fica muito feliz, foi uma época, assim, muito bacana para nossa equipe, para os nossos professores, para os nossos alunos, então a gente está realmente muito feliz com a aprovação de vocês, né? Parabéns demais para quem, né, conseguiu esse título, que é uma coisa muito difícil e muito suada mesmo, exige muito trabalho. Para quem eventualmente não passou, cara, né, um concurso não é o que vai dizer como é que vai ser seu futuro profissional, não diz também se você é bom ou ruim como oftalmologista, é muito mais uma questão, às vezes, emocional, muitas vezes a gente entende que isso acontece, desestabiliza muita gente, a prova online tem nuances que algumas pessoas acabam tendo muita dificuldade. Então, cara, isso não mede o seu valor como pessoa e nem como oftalmologista. Vamos firme no ano que vem que vai dar tudo certo, né? Então, tem que ter resiliência para poder, né, tá firme para a próxima, né? Então, acho que essa é a mensagem. E em relação à prova prática, pessoal, é importante de dizer que a prova prática, ela vai ser ali algo que só quem passa na teórica, né, vai fazer, e ela é bem protocolar, assim, né, então, assim, não vou ficar falando muito isso né, não quero que me interpretem mal, mas, assim, geralmente dá tudo certo na prova prática, né, falando de uma forma bem sutil, geralmente dá tudo certo. Para ser ainda mais incisivo, a gente está desde 2020 preparando para a prova do CBO, já passaram 4.500 alunos nos nossos cursos, e a gente não conhece reprovação na prova prática, não quer dizer que não existe, mas a gente não ouviu falar ainda. Isso é um bom sinal, né? Até porque é aquilo que já você faz no seu dia a dia. Atender Sim. um paciente bem, com todo cuidado, com cautela, que nada mais é do que o que é necessário ser feito na prova prática. Então, nada mais do que aquilo que você já faz, que você é preparado para fazer. E tem algumas coisinhas, né, até pra gente levar esse podcast aqui pra sua vida, né, a sua prova vai ser ali no finalzinho de fevereiro, né, então a partir de hoje, no momento que você está escutando esse podcast, faça aquele exame padrão que a gente vai revisitar aqui, relembrar algumas coisas. Todos os pacientes que você estiver atendendo ali até o dia da sua prova, faça ali como se você estivesse aprendendo a semiologia ali no início da sua faculdade, né? Faça padrão, porque aí na hora da sua prova, que não vai ser problema para você, mas vai dar tudo certo, mas aí você já vai estar com tudo isso padrão na sua cabeça. Eu diria que esse roteiro da prova prática, né, me lembra muito o R1 começando a residência, porque é aquele exame oftalmológico que ele é detalhado do início ao fim, né? Que acaba que, poxa, no dia a dia, correria da residência, tá lá no R3, tem 30 pós-op de catarata para ver, você não vai ficar fazendo motilidade ocular em todo mundo, gonioscopia em todo mundo, vai fazer prisma e cover, tipo, não vai fazer em todo mundo, a verdade é essa, mas no começo da residência a gente faz aquele exame detalhado, e é basicamente isso que vai ter que ser feito aqui. Então, eu acho que essa conversa é muito mais... Eu muito mais topei fazer essa conversa para ser um controle de ansiedade dos alunos
do que algo realmente que vai entregar o ouro. Cara, não, a gente é muito pé no chão quanto a isso. A nossa parte ali foi ajudar vocês a passar na prova teórica, vocês conquistaram, mérito de vocês pra caramba, a gente dá um empurrãozinho e é isso. Aqui é pra não deixar ninguém ansioso, que, cara, vai dar tudo certo em relação a essa prova prática. Vai dar certo, pessoal. O passo mais difícil vocês já superaram. Mas uma dica que eu gostaria de falar é a seguinte. Além de documentar tudo por escrito, fale tudo que você está fazendo. Então, assim, é aquilo que a gente sempre fala. Explique como se você estivesse explicando para uma criança de 10 anos o seu exame oftalmológico. Porque justamente esse passo a passo, ele é fundamental. Que você explique, que você oriente bem ali, para o examinador realmente entender que você sabe tudo que você está fazendo. Então, fale, escreva tudo lá, né? Caso tenha ali lembro que no nosso ano a gente teve que preencher lá um atendimento todo completo. Então, seja criterioso. Essa que é a primeira dica que eu gostaria de passar para vocês. Beleza. É isso aí, Pedrinho. Então vamos falar aqui do roteiro, né, da prova prática. Existe um roteiro que é até publicado num livro antigo do CBO, então não é nada que a gente tá aqui com spoiler. Não, isso é amplamente divulgado no livro anterior do CBO, no livro de questões do CBO, que tinha lá um livro com as questões antigas e tal, tinha lá esse roteiro da prova prática. E pelo que a gente tem conversado todos os anos, a gente pergunta, foi aquele roteirinho? Foi aquele roteirinho. Então tem se repetido esse roteiro, a gente vai discutir esse roteiro aqui. Pelo menos até o ano passado, né, quando eu e o Pedrinho a gente fez, era exatamente o mesmo roteiro. Exatamente. Então vamos lá. Tudo começa com uma anamnese, como toda consulta médica, né? E, poxa, na anamnese ele coloca aqui no roteiro, história pregressa da moléstia atual, queixa, duração, etc. Então, basicamente, poxa, você vai perguntar para o paciente o que está acontecendo, ele vai te explicar e você vai explorar um pouco mais detalhes disso. Então, poxa, uma baixa visual. Há quanto tempo? Como começou? Ah, foi súbita ou foi progressiva? Teve mais algum sintoma associado? É unilateral ou bilateral? Tudo aquilo que é, basicamente, na oftalmologia e em tudo na medicina é isso, né? Quando começou, como foi a progressão, se foi súbito, se foi progressivo, se é unilateral, se é bilateral, e o que está acontecendo? É uma baixa de visão? É uma hiperemia ocular? É uma dor ocular? É uma diplopia? Quais são as queixas possíveis? Basicamente essas, né? E você vai ter que explorar com mais detalhes. Isso aqui não tem muito segredo, né? É uma coisa básica até da medicina. E lembrar, né, de transformar o que o paciente fala, né, com as palavras dele nas coisas técnicas, né? Então, se você quiser relembrar aqueles termos mais técnicos, uma mosca volante, miodisopsia, flashes de luz, fotopsia, por exemplo. Então, relembra aí essas palavrinhas chaves para você transformar a palavra do paciente na palavrinha técnica, né? Beleza. E aí ele também coloca aqui, pesquisar antecedentes oculares, sistêmicos e familiares. Também é padrão de anamnese, mas é isso, poxa, antecedentes oculares. Já teve alguma cirurgia ocular prévia? Já teve alguma doença ocular prévia relevante? O paciente está com descolamento de retina, mas ele já teve uma cirurgia prévia? Faz muita diferença. Esse paciente ele operou catarata ou não? Porque isso vai interferir até na escolha da técnica cirúrgica, muitas vezes. Então, tem que perguntar sobre antecedentes oculares. Um paciente com catarata já fez cirurgia refrativa prévia, por exemplo? É um antecedente importante até para cálculo de Liu. Um paciente que está com uma úlcera de córnea, usa lente de contato? Então, tem que perguntar sobre os antecedentes oculares do paciente, né? Essa é até uma questão engraçada, que a gente tem muito contato com residente lá no Hospital das Clínicas, e muitas vezes eles começam ali a te passar um caso, olha, Pedrinho, esse paciente tem a pressão de 15. Aí eu falo o seguinte, não, começa aí pela anamnese, pela história, eu preciso entender o que ele tem. Então faça esse roteiro e lembre-se sempre dos antecedentes também sistêmicos, porque às vezes ali o paciente vai ter uma correlação clínica que, se deixar passar, vai ser importante. Então fique bem esperto com isso, pessoal. Beleza. Antecedentes sistêmicos também, né? Poxa, vai perguntar se o paciente tem hipertensão, diabetes, né? Se tem uso de medicações que podem interferir ali na saúde ocular, como corticoides, que podem, né, como vocês sabem, aumentar a pressão, dar catarata, enfim, básico. E antecedentes familiares também. Quais são os mais relevantes? Poxa, antecedente de glaucoma na família, a gente sabe que é uma doença com alto índice de componente genético muito importante. Antecedente de DMRI, é uma doença também que tem bastante, uma genética muito importante envolvida. Você tem que entender os antecedentes familiares daquela pessoa. Só isso daí já dá 1,25 na nota da prova prática, pessoal. Então já vai, só essa parte de anamnese. Depois ele passa para a medida da acuidade visual, né? E aí ele coloca
breve explicação sobre os valores de medida, 20/20, 1, né, e nome das tabelas de medida da acuidade visual. Isso daí vocês têm bastante no Extensive, né, então, mas só para relembrar, o que significa o 20/20? Significa que a 20 pés de distância da tabela, que dá mais ou menos 6 metros, né, que é a distância teste da tabela de Snellen padrão, a 20 pés a pessoa viu um optotipo que deveria ser visto a 20 pés. Basicamente isso. Então, ele viu o que deveria ser visto, digamos assim. A acuidade visual de 1. Porque se você executar essa fração 20/20, dá o 1 também. Agora, o que é o 20/40? Significa que ele viu a 20 pés um optotipo que uma pessoa com acuidade visual normal veria a 40 pés. Né? E isso significa uma acuidade visual de 0,5. Então, se ele perguntar sobre explicação de acuidade visual, seria mais ou menos isso. Né? E aí ele coloca também o J1. O que é o J1? É a tabela de Jäger, né? Aquela tabela de acuidade visual para perto, que a gente vai testar ali entre 33 e 40 centímetros. O J1 é o menor optotipo da tabela de Jäger. E aí também nome das tabelas, né? Então, poxa, tabelas aí vocês conhecem, Snellen, ETDRS, a tabela de Leia, que é aquela das figuras das crianças, né? Tem outras menos conhecidas, mas assim, as mais utilizadas, Snellen, ETDRS e Leia. Acho que se você citar essas 3, já está muito de bom tamanho, né? Acho que não tem... existem outras, lógico, né? Tem várias lá na nossa apostila, mas acho que essas 3 estão de bom tamanho. Perfeito. E na hora de sempre fazer o teste da acuidade visual, né? Se você até quiser falar para o examinador, olha, essa tabela aqui foi feita para ser vista a tantos metros e aqui com o paciente a gente realmente está a essa distância. Mesmo que não esteja, tá? Mas enuncia isso para que você está com esse cuidado aí de examinar o paciente na distância para a qual aquela tabela realmente foi feita. E a Snellen, como eu disse, é 6 metros, e a ETDRS, que é outra muito utilizada, é 4 metros a distância padrão, tá? Se ele perguntar. A ETDRS é aquela caixa iluminada que foi criada lá no estudo ETDRS, que tem aquelas letras H, O, T, V, Z, tem várias outras letras, mas é aquela que tem 5 optotipos por linha, tem aquele espaçamento proporcional, todas as linhas têm 5 optotipos, diferente da Snellen, os optotipos maiores, né, as linhas de visão, né, lá do 20/200, por exemplo, ou 20/400, tem às vezes um optotipo, 2 optotipos. Não é o ideal também. Esse conceito teórico que a gente aborda bastante em aula. A Snellen é a mais utilizada, mas o ETDRS é a perfeitinha, digamos assim, né? Inclusive para visão subnormal, né, que eles falam, sempre perguntam qual que é a tabela ideal para visão subnormal. ETDRS, porque você pode aproximar também, né, até 1 metro, por exemplo, se for necessário. Beleza. Depois, ele coloca sobre o uso do orifício estenopeico, que é o pinhole. Para que serve o pinhole? Para você ver se aquela, né, visão do paciente que ele apresentou, por exemplo, se ela melhora com o pinhole, significa que você tem uma boa chance de ter um problema refracional ali envolvido. Agora, se a acuidade visual do paciente piora com o pinhole, pode ser, por exemplo, uma maculopatia. Então, para isso que serve o orifício estenopeico. Você consegue neutralizar erros refracionais ali até 2, 3 dioptrias, geralmente, com o orifício estenopeico. E até uma polêmica da prova do CBO, né, que teve uma questão que falava que a catarata poderia melhorar a visão com o orifício estenopeico, foi considerada incorreta. Mas no livro do CBO, no livro de catarata, fala que algumas cataratas podem melhorar com o orifício estenopeico. Eles não aceitaram o recurso de anulação. Eu achei que essa foi uma das que eu achei um pouco injusto não ter aceitado, assim. Enfim, a banca é soberana, mas teve essa polêmica aí na prova do CBO. E aí ele coloca assim, perguntar visão mínima para utilizar o estenopeico. Pessoal, a gente não encontrou isso em nenhuma literatura, então não acho que isso vai ser perguntado, tá? Alguém disse aí que era 20/60 a visão mínima, talvez seja pensando nesses 2 a 3 dioptrias ali que ele consegue neutralizar a diametropia, mas assim, cara, a gente não encontrou em nenhum local, todo mundo vem perguntar pra gente qual a quantidade visual mínima para usar o pinhole, cara, a gente não encontrou nem no CBO, nem na Academia Americana, nem no livro do Milton Ruiz, então assim, realmente não sabemos, então não deve ser perguntado. Vamos transformar essa pergunta da visão mínima para utilizar o estenopeico no que já caiu em prova até esse ano também, que era perguntar qual que era o orifício estenopeico mais utilizado. É com a abertura de 1,2 milímetros de diâmetro, tá bom? Isso aí talvez seja interessante, é o que a gente mais usa na prática e é o que neutraliza o que o Bernardo comentou agora das dioptrias. É um recurso muito bom para PS, né? A gente usa muito no PS, porque, poxa, você está no PS lá. Imagina, na época que eu fiz residência, era PS aberto, né, lá no HC. Hoje em dia não é mais, mas era aberto, era 120 pacientes por dia. Imagina, se paciente chega lá e
o problema dele é refracional, e não tem nem greens lá no PS, né? Poxa, você dá um pinhole na mão dele, se aquela acuidade visual dele melhorou, você fala assim, cara, isso aí quanto tempo tá assim? O cara fala, pô, já tem 1 ano que a minha visão tá assim, cara, vai lá fazer um óculos, vai lá, manda o cara embora, porque não é problema agudo, né? Então a gente usava muito no PS o pinhole. Ele coloca a medida da acuidade visual na ambliopia, né? É importante esse detalhe, porque na ambliopia, se você avaliar os optotipos isolados, assim, o indivíduo tende a responder uma acuidade visual melhor, por conta de um efeito que a gente chama de crowding effect. Quando você testa a visão do paciente com ambliopia numa tabela com 5 optotipos por linha, a tendência é que ele apresente uma acuidade visual inferior, e é a que a gente mais considera, né? Considerando ali na tabela mesmo, então tem essa diferença. Nessa questão da ambliopia, eu acho muito importante que vocês meçam todos os optotipos que tem naquela determinada linha e anotem, porque isso faz diferença até na evolução da avaliação do tratamento da ambliopia. Então, tem uma dica importante aqui, é justamente anotar tudo isso. E um detalhe importante, né? O certo, pessoal, é perguntar, por exemplo, uma tabela TDRS, todos os optotipos de cada linha. Na prática, a gente manda outro. Tá, tanto é que você vê assim, 20 menos 2, ou seja, o cara acertou 20 e errou 2 letras. Então, assim, o certo é testar todos os optotipos. Exato. Acho que na hora da prova prática é justo você testar todos os optotipos ali da linha. Bernardo, eu tô vendo que o próximo aqui do roteiro é sobre visão de cores, que aí já não é uma coisa que tem tanto no dia a dia dos nossos alunos na linha com o paciente. Mas, pessoal, eu vou passar aqui um breve roteiro para vocês. Eu trabalhei com visão de cores na faculdade, gosto bastante disso. Então, assim, quais são os métodos que você tem para testar a visão de cores? O que a gente mais usa é um teste de triagem, que é o teste de Ishihara. Ele também é conhecido como placas pseudo-isocromáticas. Não é o único que tem. Então a gente fala Ishihara como o mais comum, mas não é o único. Então esse serve justamente para você tentar fazer uma triagem ali com os pacientes para verificar se há ou não um defeito. Caso o paciente ali, ele acerte ali as tabelas, você já fica tranquilo. Caso ele não acerte, esse teste não te permite falar qual que é o tipo de daltonismo, qual que é o tipo de perda que esse paciente apresenta. E você tem outros testes. E nem quantificar também, não quantifica, né? É só uma triagem ali, que é o do dia a dia. Acho difícil eles passarem além disso, mas eu vou falar de outros testes, que eles são os testes de ordenação, que a gente consegue ali, parece um quebra-cabeça, né? Então ali tem as cores ali, as diferenças de tons, e você pede para o paciente ordenar essas cores, e depois você pega esse resultado, joga no software e analisa, para poder verificar se aquela ordenação dele incorreta corresponde a qual padrão, se é um padrão ali azul e amarelo, verde e vermelho, por exemplo, verde e vermelho mais comum ali em doenças congênitas, né? Então, um exemplo é o teste Farnsworth-Munsell. Eu tenho de 15 placas e o de 100, por exemplo, de 85, né? Então, fica aí uma curiosidade, mas é algo que... A gente fala da visão subnormal também, né? Porque eles no livro de visão subnormal fala que para a visão subnormal tem que ser esse de ordenação ou de pareamento, né? Que ele coloca para você também as cores e você tem que ir pareando em relação ao que você tá vendo ali. Exato, e tudo mais. Então é muito bem colocado. Isso que você falou é importante. Aí tá perguntando também se o objetivo de testar a visão de cores. O objetivo de testar a visão de cores é quando você estiver suspeitando ou de uma doença congênita, né? Por exemplo, uma doença congênita dos cones, é uma necessidade de você testar a visão de cores, ou patologias do nervo óptico também, né? A gente testa muito visão de cores em patologias do nervo óptico. Está suspeitando, por exemplo, de uma neuropatia óptica hereditária, uma neuropatia óptica carencial, ou então se está suspeitando de... Né, até de uma neurite óptica mesmo, é muito importante o teste de visão de cores. E aí, geralmente, o verde e vermelho, como ele disse, é mais as doenças congênitas, e aí as doenças do nervo óptico, por exemplo, dá uma perda mais no azul-amarelo, né? Então, é interessante. E assim, eu acho que essa questão da visão de cores também nos lembra que a visão não é só a acuidade visual. Tem perda de sensibilidade ao contraste, perda de campo visual, perda também da visão de cores. Então, sempre é bom perguntar também na sua anamnese aí para os pacientes e também na prova sobre essas outras funções visuais. Perfeito. E aí, próximo passo, campo de confrontação. Quem faz campo de confrontação? Acho que só os pessoal da neurooftalmo, tô brincando. Isso é importante, é uma coisa muito da semiologia, né? Eu acho interessante, porque a gente fazia isso lá na semiologia, na época da medicina, e na oftalmo a gente acaba fazendo pouco, né? Mas o campo de confrontação também é uma forma de você fazer uma triagem do campo visual do paciente. Eu falei brincando assim, mas é importante mesmo. Você está suspeitando, por exemplo, de uma hemianopsia bitemporal. Você consegue ter uma boa noção testando
ali um campo de confrontação, ou você está suspeitando de uma hemenopsia homônima por um acidente vascular cerebral, você pode testar ali o campo de confrontação também. E basicamente você vai ficar na mesma altura do paciente e você vai comparar o que você está vendo no seu campo de visão com o que o paciente está vendo. Em teoria, se vocês estão de frente um para o outro e você está vendo aqui, né, um determinado ponto do campo de visão, ele também deveria estar vendo, né? E aí você testa onde esse paciente começa a ver para você tentar ter uma ideia do campo de visão dele, né? Eu não sei, não sei se vai chegar a pedir isso, mas basicamente é uma forma de triagem aí para você ver o campo visual do paciente. Acho que é importante vocês, de repente, pesquisarem um videozinho no YouTube para relembrar direitinho como é que faz. E o CBO tem na literatura antiga, né, na coleção antiga, tinha um livro só de semiologia, né? Se vocês tiverem acesso é até bom dar uma olhadinha, mas até quando eu estava no R1 eu tinha vergonha, porque parecia uma coisa tão simples assim que eu tinha até vergonha de perguntar como é que fazia, né? Mas eu lembro de, na época, ir atrás desse livro e ele falava de algumas padronizações. A primeira é que você tem que estar com o paciente sentado na sua frente, vocês dois sentados, né? A importância que o Bernardo falou, né? De você ter essa simetria. Se você está vendo, provavelmente, né, para o paciente também tá vendo. E aí o estímulo, né, vai ser apresentado a meia distância entre você e o paciente. E qual que é a distância entre você e o paciente que vão estar sentados? Distância, pelo que eles falam lá, de 1 metro. Tá bom? E aí você pode ter diversos estímulos, pode ser a mão, pode ser um fantoche, no caso de uma criança, um abaixador de língua, enfim, pode simplesmente usar os dedos ali, e aí você pode fazer, né, como o Bernardo sugeriu, essa avaliação de um defeito bitemporal, por exemplo, você vai ter que usar as suas 2 mãos, mas se você quiser avaliar um olho por vez, você pode utilizar só a sua mão, por exemplo, fixando aqui na frente, e aí você pede para o paciente olhar para os seus dedos, se ele já não estiver te vendo os seus dedos ou não estiver vendo o seu rosto, pode ser, por exemplo, um defeito central, e aí você afasta pra caramba os seus dedos, a ponto de você não estar mais vendo, e vai aproximando. Quando você começar a ver na periferia seu dedo, é para o paciente também começar a ver. Então, uma dica é você começar, quando for avaliar a periferia, de um canto que está longe do campo de visão, até ir aproximando e aí chegar onde você deveria realmente estar vendo. Muito bom, excelente. Agora a gente já falou então de medidas de função visual, digamos assim, né? E acuidade visual, visão de cores, campo de confrontação, né? Porque, como o Pedrinho falou, não é só a acuidade visual que é importante, né? A função visual é muito mais complexa que isso. Tem cores, tem contraste, tem, que ele não coloca aqui contraste, mas é uma função visual importante, campo de visão, etc. Próximo passo, a gente vem sempre de externo para interno, né? Então, teste da musculatura extrínseca ocular. Então, o que ele coloca aqui em relação à motilidade ocular extrínseca? Vou pegar o mais simples primeiro aqui. Realizar o teste das rotações binoculares. Acredito que ele esteja querendo dizer teste de versões, né? Então, binocular. Então, binocular a gente está falando ali de versões, então pede para o paciente olhar para cima, pede para o paciente olhar para baixo, você pode ir mostrando o seu dedo, né? Segue aqui o meu dedo. Olhou para cima, olhou para baixo, olhou para a direita, olhou para a esquerda, para cima e para a direita, as 9 posições do olhar, né? Exato. Então, para cima e para a direita, para baixo, para a direita, para baixo, para a esquerda, para cima e para a esquerda. Então, testar toda a motilidade ocular binocular do paciente, isso aí é bem tranquilo, acho que todo mundo está acostumado, você pode usar o dedo, pode usar uma lanterna, pode usar um bichinho, se for uma criança, qualquer coisa. Nisso aí, até a aula da professora Ana Letícia lá, aquelas aulas de base de estrabismo e propedêutica motora do estrabismo, caso você tenha ali alguma dúvida nessa propedêutica, eu recomendo revisar essa aula, porque justamente um exame que quem não tem tanto contrato com estrabismo fica ali um pouco na dúvida. Verdade. Contrato e contato, né, Pedrinho? Contato. E já que a gente faz as versões, se você quiser aí ao esbanjar, lembra também de fazer a vergência, né? Então aproxima o dedo aí do nariz do paciente e vê se ele está fazendo a convergência, né? Então versões e vergências. Legal. Bem lembrado. E aí ele coloca para realizar o teste de Krinsky. Krinsky, pessoal, é quando a gente utiliza uma lanterna e um prisma, né, para medir um desvio ocular, né? É um teste que acaba que só faz sentido se o paciente tiver um desvio ocular, né? Porque você vai utilizar a lanterna e aí você vai observar, né, a centralização, né, ver onde que a sua luz está batendo ali, né, na íris do paciente. Então, tipo assim, dependendo de quantos milímetros tiver, né, a luz em relação à borda da pupila, você estima o desvio do paciente dessa forma, e aí você coloca o prisma para tentar colocar o reflexo bem no centro da pupila, né? Basicamente é isso o Krinsky. Então, em vez de você
fazer prisma e cover e para você poder estimar o desvio, você utiliza uma lanterna. Quando a luz da sua lanterna centralizar no centro da pupila, significa que você anulou aquele desvio com o prisma, né? Então, basicamente, esse é o Krinsky. O Hirschberg, ele nem coloca aqui. O Hirschberg é basicamente lanterna e ver aonde que aquela lanterna está caindo ali em relação à íris do paciente para estimar o desvio. Ele nem coloca aqui. Até foi questão, né, da prova teórica esse ano, essa questão de Hirschberg, né? E o livro de semiologia coloca o Krinsky como se fosse o Hirschberg com prisma, né? É isso, É simples assim, é só isso como o Bernardo comentou, né? E o Krinsky original, né, sem ser o modificado, o original, lembrar de colocar o prisma na frente do olho desviado, tá certo? E uma outra coisa é que pacientes têm que ter uma certa acuidade visual para poder fazer esse teste, pessoal. Então, tem que ser ali acima de 0,3, geralmente, que a gente utiliza. Então, pacientes que têm uma visão ali muito baixa, não é necessário, não tem como você fazer esse exame. E ele pede para fazer o cover alternado. Então, o cover alternado, pessoal, aquele teste bem basiquinho de você ocluir ali com o oclusor, passa para o outro lado, volta para você ver se você consegue, alternando, fazer uma quebra de fusão ali e descompensar um desvio latente, por exemplo. Então, um cover alternado, acho que é uma coisa bem simples, não tem muito segredo. Difícil é interpretar, difícil é saber dizer o que o paciente tem ali, né? O estrabismo é uma coisa complexa, para mim é difícil pra caramba o estrabismo, mas fazer ali na hora da prova prática o cover não vai ser um grande problema, não. Eu acho que não tem grandes dificuldades. E pega um paciente que não tem desvio, né, para fazer esse exame. É um paciente sem estrabismo. Né? Beleza. Depois que a gente avaliou a motilidade ocular extrínseca, a gente vai avaliar os reflexos pupilares. E aí eu acho bem interessante, eu adoro neurooftalmo, eu acho bem interessante, assim, já tenho mais afinidade do que o estrabismo. E basicamente, reflexo pupilar é algo que é muito importante. A gente negligencia muitas vezes, né? Muitas vezes a gente já dilatou o paciente, esqueceu de testar o reflexo. Então, isso é um crime praticamente num paciente com baixa visual aguda. Isso daí, cara, praticamente, se o paciente tem baixa visual aguda, você não testou o reflexo, dilatou ele, se eu sou chefe do PS, eu rezo para dilatar e ele tá com uma coisa bem visível na retina, senão esse residente tá bem encrencado comigo. Eu vou mandar o paciente voltar de madrugada quando a pupila dele não estiver dilatada para você ver ele. Porque basicamente você perde uma informação muito importante. Né? Então, para testar os reflexos pupilares, primeiro, você vai testar, digamos assim, monocularmente, né? Ou seja, sem fazer o Swinging Flashlight Test, que é o pesquisa do defeito pupilar à frente relativo, então você vai testar um olho. O que você observa? Beleza, joguei a lanterna no olho direito, a pupila direita contraiu, isso significa que o reflexo fotomotor direto está preservado ali à direita. Primeira coisa que eu faço isso, então, jogo a luz e observo a contração da pupila deste olho. Beleza. Joguei a luz, observa agora a contração da pupila do olho contralateral. Por quê? Se eu ilumino o olho direito, o olho esquerdo tem que contrair simultaneamente e na mesma intensidade, porque a via do reflexo pupilar ela é cruzada. As fibras cruzam lá no mesencéfalo, a nível ali do núcleo pré-tectal. Então o estímulo vai para os dois olhos, para as duas pupilas na mesma intensidade e no mesmo tempo. E esse é o reflexo consensual, quando eu jogo a luz na direita e observo a contração da pupila esquerda. Beleza. Tudo normal? Passo para o olho esquerdo. Faço a mesma coisa. Testo o reflexo direto do olho esquerdo, contraí o esquerdo. E testo o reflexo consensual do olho direito. Joguei no esquerdo e observei o direito. Beleza. Tá tudo bem com os reflexos direto e consensual? Não acabou. Eu vou fazer a pesquisa do defeito pupilar à frente relativo, que é quando a gente faz aquele Swinging Flashlight Test. A gente passa a lanterna de um olho para o outro alternadamente para ver se o paciente tem algum defeito pupilar à frente relativo, ou seja, se ele tem uma perda em um olho comparado ao olho contralateral. Não quer dizer que esse paciente está sem visão nesse olho, né? Por exemplo, ele pode ter ali um 20/40 e ter uma patologia de nervo óptico. Se você testar o reflexo direto, você pode não perceber nada. Mas fazendo a pesquisa do defeito pupilar à frente relativo, quando você passar a lanterna rapidamente do olho normal para o olho afetado, vai haver uma dilatação da pupila desse olho afetado no primeiro momento, porque o estímulo no olho normal era mais intenso. A aferência do olho normal, por estar preservada, gera um estímulo de contração da pupila mais forte. Aí quando você passa a lanterna para o olho que está com problema de aferência,
acontece uma discreta dilatação pupilar. Queria colocar só que, pessoal, testem o reflexo para longe e para perto, tá, pessoal? Isso faz parte da semiologia. Inclusive, você tem que testar o reflexo pupilar sem a luz para perto, porque tem algumas condições que causam a dissociação luz-perto. Então, é um detalhe ali, né? O Bernardo já citou muito bem aí o básico dos reflexos pupilares, mas uma complementação. Lembre de testar nessas duas posições. E aí, como você muito bem falou agora, como quando a gente aproxima o estímulo, a gente vai desencadear acomodação, convergência, miose, né? E aí afetaria essa avaliação da pupila. Na hora que a gente estiver fazendo o swing flashlight test, você instrui o paciente a olhar para longe, tá certo? Justamente para não ter esse viés da pupila contraindo para perto. E uma última coisa que às vezes é natural isso acontecer, tá? Mas é bom a gente orientar direito. Às vezes a gente vê o R1 fazendo swing flashlight test, ele já passa para um olho, um segundinho já vai para o outro e fica assim, realmente balançando. Não é assim, tá? Você realmente tem que alternar, mas você tem, até o CBO fala isso, né? Se você olhar vai estar lá. Tem que esperar pelo menos 3 a 5 segundos em cada olho. Beleza, alternei, espera 3 a 5 segundos. Vi o que aconteceu, vai para o outro olho. E aí fica mais 3 a 5 segundos, que é para dar tempo da pupila realmente abrir, né? Nesse defeito pupilar aferente relativo. E aí é uma coisa interessante também, é exatamente essa diferenciação para o defeito absoluto, né? Que a gente vai ter essa denominação de absoluto quando a gente tem o outro olho, né? Um dos olhos realmente amaurótico, né? Sem percepção luminosa. E outra coisa, né, pessoal? Por favor, uma fonte de luz focal direta, uma lanterna apropriada, sem usar celular, né? Então, assim, isso é óbvio, mas não custa citar. E aí, o próximo passo que a gente tem aqui, pessoal, é a refração, né? A refração é a alma do exame oftalmológico, é algo que a gente tem que valorizar muito, porque é o dia a dia do oftalmologista, muitas vezes a gente faz ali correndo, e isso não é muito correto, né? E a gente tem lá no nosso curso, inclusive, demonstração lá do Grins, uma demonstração que foi feita toda, uma aula só de refração, mas aqui a gente vai citar alguns pontos. E aí, o que ele pergunta aqui primeiro? Sobre os cicloplégicos, né, Flavinho? Então, tempo ideal, questão de instilação dos cicloplégicos, qual que deve ser feito em cada idade e a duração desses cicloplégicos. O que você tem para falar aí de dica pro pessoal sobre essa questão dos cicloplégicos aí? Basicamente, só lembrar, né, a gente tem tudo isso em aula, com os tempos bem bonitinhos, é só dar uma revisitada lá, mas lembrar de algumas preocupações que a gente tem que ter, né? Então, por exemplo, o ciclo pentolato, em paciente que tem alguma patologia do sistema nervoso central, alguma coisa do tipo, você tem que tomar um pouco de cuidado, saber que a pigmentação da íris tem influência na atropina e no ciclo pentolato, saber que muitas vezes, e aí você vai revisitar isso, muitas vezes o tempo para fazer a midríase não coincide com o tempo para ter a cicloplegia. Então, por exemplo, na tropicamida, que é o que você geralmente vai ter aí na sua prática, você consegue ali já ter uma boa midríase por volta de 20 minutos, mas a cicloplegia ela só acontece ali por volta de 30. Então dá uma olhadinha de novo nisso aí, para caso o examinador pergunte, eu acho muito aprofundado isso aí, mas como tá no roteiro, é bom ter isso na ponta da língua e não é uma coisa difícil. E não esquecer, né, pessoal, refração tem que fazer a dinâmica e tem que fazer a estática, então você vai fazer a refração dinâmica e, claro, se for um paciente abaixo de 40, isso aí, se você não fizer, vai te perder muito ponto, então é uma questão que você tem que tomar muito cuidado. E é uma coisa da prática, que é realmente importante saber os tempos de cada cicloplégico, e é importante a gente frisar que a midríase não é um parâmetro ideal para você saber se aquele cara está cicloplegiado ou não, porque a midríase ela pode vir muito antes da cicloplegia, dependendo de qual foi o colírio utilizado. Então, assim, isso fala no livro, né? Não é o parâmetro que você vai utilizar, não é a midríase, você tem que realmente esperar o tempo determinado para cada um dos cicloplégicos. E eu acho bem interessante que ele coloca sobre isquiascopia e cilindro cruzado. Aí, cara, aqui não tem muito como a gente ficar explicando isquiascopia e cilindro cruzado aqui, mas assistam o vídeo lá de refração na prática de cilindro cruzado, que eu tô lá fazendo, o professor Daniel é o paciente, tá lá detalhado o cilindro cruzado passo a passo, aí vocês, né, seguem aquele roteirinho, porque assim, aquilo lá é o que tá by the book, digamos assim, porque, cara, refração é uma arte, né? Cada um tem um jeito de fazer e às vezes, cara, você faz de um jeito que tem alguma peculiaridade e que vai muito bem, seus pacientes ficam super satisfeitos, sua prescrição é ótima, você erra pouca receita, seu óculos não volta, tá ótimo, não quero mudar seu jeito de fazer, não. Mas aquilo lá é como tá no livro, então eu seguiria bem aquele passo a passo de cilindro cruzado que tá lá no vídeo que a gente colocou.
né? Eu acho que é importante. E também tem, aí olha que legal, tá falando aqui também sobre teste bicromático, verde e vermelho. Também tem lá o Refração na Prática, um videozinho de 3 minutinhos fazendo o teste verde e vermelho, que é um teste que a gente faz para saber se aquele paciente não está hipercorrigido ou hipocorrigido, né? Você vai ver se você está ali num nível de, digamos assim, de prescrição, né? Se você não hipercorrigiu aquele paciente, que aí nesse caso você vai ter uma mudança na percepção ali, né, do verde ou do vermelho mais nítido. Acho que vale a pena também dar uma olhada no vídeo de refração na prática, como que faz o verde e vermelho direitinho. Teve uma coisa bem curiosa aí, que vai que como aqui é mais indagar, né, sobre esse procedimento, vai que o examinador quer perguntar, é verde e vermelho, né? Mas será que o daltônico consegue fazer esse exame? Consegue, porque aqui não é em relação à discriminação da cor, você não é para informar se está verde, se está vermelho. O princípio do exame é mais naquela questão da aberração cromática. Então, se te perguntarem se o daltônico pode ou não fazer o teste do cromático, a resposta é sim. Muito bom. E aí ele coloca assim, perguntar sobre a adição para perto na presbiopia. Então, a adição para perto na presbiopia também é algo que é muito da prática, né? Você vai tateando e vai ali aprendendo a prescrever, né, a adição para perto. Né? No começo a gente tende a prescrever muita adição, né? Porque o paciente ali na tabela de leitura ali, ele fica confortável com muita adição. Mas no mundo real é péssimo prescrever muita adição, porque o paciente fica com a distância de trabalho muito encurtada. Se for um óculos multifocal, prejudica a distância intermediária, tudo isso que a gente até fala bastante nas aulas de insatisfação com óculos. Então, assim, existem tabelas também para a gente saber, mais ou menos, ter uma ideia de como que vai ser essa prescrição para perto, mas o ideal é você testar ali na refração, tabela de Jäger, pede para o paciente colocar a tabela de Jäger numa distância confortável, tem até aquelas réguas, né, que você consegue ver qual que é a distância de trabalho ali que o paciente está utilizando, e você vai colocando uma adição ali, o mínimo necessário para o paciente conseguir ler o J1. Quanto menos adição você passar, mas lógico, tem que ser suficiente, né? Menos adição você passar, acho que menos chance você tem de errar, né? Então, assim, não existe uma receitinha de bolo, assim, mas, né, saibam que, poxa, paciente com 40 anos, né, o paciente presbítero inicial, você não vai prescrever mais 3 para esse cara, você vai começar ali com mais 1 para aquele cara, mais 1,25, né, o paciente já com 50 anos, é um paciente só valores, assim, sendo bem genérico, né, claro que você vai testar. Paciente de 50 anos, cara, o cara tá usando ali 1,75 de adição, 2 talvez no máximo. E aí o paciente já com 60 anos, aí tá chegando mais perto ali de 2,5, 2,75, 3, né? Falando em valores assim mais gerais. E não passar acima de 3, tá, pessoal? Então, sempre igual o Bernardo falou, já deu a dica aí. A não ser caso de visão subnormal, né? Mas aí, casos mais realmente, específicos, né? Então, assim, no caso de um paciente de rotina, que provavelmente é o paciente da sua prova, né? Prova prática. Boa. Beleza, tendo feito a refração, fez refração dinâmica objetiva e subjetiva, dilatou, refração estática, fez ali o teste bicromático para saber como é que tá ali, né, se você não hipercorrigiu esse paciente ou se você não hipocorrigiu. Vamos para a biomicroscopia. Beleza, exame biomicroscópico, o pessoal ele coloca assim, pedir para realizar um exame biomicroscópico do segmento anterior, verificar ajuste de lâmpada de fenda, acomodação do paciente, técnica do exame. Ele quer ver se você sabe usar a lâmpada de fenda, basicamente, né? Se você sabe ligar a lâmpada, sabe fazer uma fenda, sabe mudar o feixe de vertical para horizontal, se você sabe fazer um pincel luminoso, que é aquele 1x1 para você ver ali reação de câmera. Cara, saber fazer um exame de biomicroscopia, né? Sabe se o paciente tá sentado direitinho, se ele tá acomodado, cara, é muito básico. Isso da ergonomia eu acho que é uma coisa assim que é importante citar, então posicione bem o paciente e se posicione de forma adequada, inclusive tem até livros da Academia Americana ensinando o oftalmologista a se posicionar e muitas vezes a gente vê o residente lá todo corcunda, eu falo, você vai trabalhar com isso 40 anos, então por favor, tenha um cuidado ali, posicione bem, a prova prática, você tem que ter paciência para fazer tudo com calma, pessoal, vai gastar ali às vezes 1h30 com o paciente, mas sem problema nenhum. Então, fique atento a isso. E aí, aproveita esses dias que você tem até o dia da sua prova prática, pega o seu amigo residente aí e aí vá lá, esmiuçar tudo, testa lá quais são os filtros, relembra cada um deles, aumenta, tudo, tá? Aproveita para esmiuçar, você não vai quebrar a lâmpada de fenda, então aproveita aí para testar tudo que ela tem para testar. Esse ano a gente vai colocar uma aula disso, né, no Extensive de iluminação, acho que é importante, foi um pedido de alguns alunos, mas basicamente ele vai te perguntar, tá falando aqui, né, perguntar sobre a utilização de técnicas de iluminação. Bom,
direta. Iluminação direta é basicamente quando você ilumina um local e visualiza a mesma estrutura que está iluminada. Isso é iluminação direta. Iluminação indireta é quando você ilumina uma determinada parte do olho querendo olhar outra parte, né? Então, por exemplo, um exemplo clássico de iluminação indireta, reflexo vermelho. Você joga a luz na retina para, de repente, observar uma catarata subcapsular posterior, para você observar, às vezes, até uma gutata, você pode usar o reflexo vermelho para isso. Outro exemplo de iluminação indireta clássica, campo negro da córnea, quando você joga a luz ali próximo ao limbo, para você ver ali uma distrofia granular, uma lesão do estroma da córnea. Então, isso é uma iluminação indireta. E a iluminação direta é o mais trivial mesmo, né? Você vai iluminar o local que você está observando. Então, vou fazer uma fenda para você fazer ali uma análise de uma lesão no estroma da córnea. Isso é uma iluminação direta. Ah, vou fazer ali uma fenda para olhar o núcleo do cristalino, também é iluminação direta. Ah, vou fazer um pincel luminoso para olhar uma reação de câmara, também é uma iluminação direta, beleza? É importante revisar isso, saber também dos aumentos da lâmpada de fenda, né? Você tem vários modelos, tem algumas que são mais simples, que você só vira uma chavinha assim, e ele tem 2 tipos de aumento, tem umas que tem um joystickzinho de rodar, que tem vários aumentos, aí dependendo da modernidade da lâmpada de fenda, todas vão ter algum aumento, assim, e aí você tem que, né, saber como que utiliza isso, mas acho que como o Flavinho falou, pega essa semana e treina, né? E acima de tudo, dar uma reforçada nesses conceitos teóricos também, porque a prova é muito mostrar que sabe ali, né? Não é uma parada assim que ele vai conseguir ver se o seu pincel luminoso tá certinho. Ele não vai conseguir ver direitinho isso, mas tem que saber explicar para que serve, como que faz. Poxa, pincel luminoso, 1 por 1 milímetro serve para ver reação de câmara anterior, eu vou colocar geralmente um aumento maior, né? Basicamente saber falar, né? Era muito como era nas provas práticas de residência também, naqueles OSCEs, né? Muito falado, né? Igual o Pedrinho falou, cara, sempre fala o que você está fazendo, o Flavinho falou também, explica, como se fosse ali uma coisa bem didática para mostrar para o examinador que você tem o domínio daquilo, não ter risco dele encrencar com você. Depois fala da tonometria, né? Então, tonometria, né? Pedir para realizar tonometria. Eu acredito que na tonometria todo mundo sabe fazer, né? Então, assim, pinga anestésico, pinga fluoresceína, vai dar uma higienizada no tonômetro, que é importante, e faz ali a medida do exame. Acho que se tem uma coisa aqui que eu gostaria de citar fale, pessoal, que são ali os 2 semicírculos na parte interna, quando você for medir, e com uma fluoresceína no tamanho médio. Pouca fluoresceína dá problema, fluoresceína demais também você não consegue medir. Então, fale que você está ali posicionando nesse semicírculo, os 2 semicírculos na face interna deles. O tonômetro de Goldman, que é o gold standard. Acho difícil tonômetro sair do de Goldman, aplanação, né? eu acho que não tem como que ser. Aqui eles vai pedir o padrão ouro, né? Acho difícil, então... E se ele perguntar, é um tonômetro de aplanação, você faz o aplanamento da córnea, a aplanação da córnea, e ao aplanar essa córnea, você encontra ali qual a pressão daquele olho. E aí, idealmente, pelo livro lá do Semiologia do CBO, você deveria fazer 2 medidas, tá? E se a segunda medida em relação à primeira der uma diferença de mais do que 2 milímetros de mercúrio, como assim? Medir a primeira vez, deu 13. Medir a segunda vez, deu 17. Você deveria fazer uma terceira medida, e aí você fazer a média das 3. É o que está escrito lá no CBO. E a última coisa é que, assim, às vezes a gente sabe que as lâmpadas de fenda de serviço de residência são muito utilizadas, né? Então, às vezes, estão um pouquinho descalibradas. Então, na prática ali, você já joga o braço do aparelho ali quase que 90 graus em relação ao tonômetro para iluminar bem a pontinha. Mas se te perguntarem, lá no livro do CBO está dizendo que ali seria mais ou menos os 45 graus. Que lá ele fala que seria o local em que você teria a máxima iluminação da pontinha do tonômetro, tá certo? Mas só grave os 45, mas na prática... importantes. Legal. Depois, gonioscopia. Ele coloca pedir para descrever a técnica. Então, provavelmente, ele não vai te pedir para fazer uma gonioscopia, né? Então, acho que o Pedrinho pode falar, assim, o básico da técnica de gonioscopia, porque eles podem te perguntar, né? Se é quarto escuro, ambiente escuro ou ambiente claro, qual que é o tamanho da fenda, essas coisas. Assim. Perfeito. Então, assim, até deu uma polêmica essa questão de técnica do exame da gonioscopia, Anulou foi anulada uma questão, prova, né? Então, vamos aproveitar para revisar e ganhar conhecimento aqui.
Então, primeira coisa, eu vou falar como se nós estivéssemos fazendo com uma goniolente que não utiliza viscoelástico ou alguma substância para ter contato com a córnea. Então, uma lente, por exemplo, lente de Posner, daquela que tem um pauzinho. Então, você vai desligar a luz do ambiente, um ambiente escuro. E aí, você tem que fazer uma fenda com a máxima iluminação, uma fenda ali, geralmente 2 milímetros, que ao posicionar ali a lente no olho do paciente com anestésico, então pinga anestésico nele, pinga anestésico ali na superfície da lente, você pede para ele olhar para frente ou para o ângulo de desejo que você deseja examinar, que foi até isso que deu problema lá na prova, porque ele pediu para olhar na direção oposta ao espelho, que é justamente o ângulo que você queria examinar. Então é isso que está no livro do CBO. Você tem que tomar alguns cuidados, pessoal. Então não jogar essa fenda na pupila, porque se ela tiver uma miose ali, você vai ter uma contração e pode gerar uma abertura, por exemplo, de um ângulo fechado de forma inequívoca. E aí você, né, então vai fazer ali aquela fenda ali e examinar um espelho por vez. Então uma fenda pequena examina um espelho por vez, examinando os 4 espelhos. Sempre lembrando que, se você está no espelho temporal, você está vendo o ângulo nasal e vice-versa. Outro detalhe importante, no fundo de olho tudo se inverte, aqui não. O que se inverte? Se você está olhando a parte superior do ângulo nasal, você está do espelho nasal, você está vendo a parte superior do ângulo temporal. Então, somente tomar cuidado com essas pequenas nuances. E uma outra coisa que você tem que saber... visão de espelho, né? Não visão é de cabeça para baixo. Não é de cabeça para baixo. Mas é direita, esquerda, inverte. Né? Exatamente. E aí uma outra coisa, gastou essa, hein, Flavinho? Mas uma outra coisa, assim, muito importante, que é a manobra de indentação. Então, pessoal, você tem que ali, ao tocar essa córnea desse paciente, não comprimir a córnea do paciente. Porque se você tiver uma compressão antero-posterior da córnea do paciente, você está fazendo uma manobra de indentação. E essa manobra você consegue diferenciar ali o fechamento aposicional, né? Quando a íris está tendo ali uma aposição somente, mas não está ali sinequiada. Isso é fundamental. E aí, qual que é a técnica correta? Você verificar primeiro sem indentação e depois descrever esse ângulo com indentação. Então, muitas vezes lá no goniograma tem lá a parte interna que é sem indentação e uma setinha para fora que é depois que você indenta. Então aqui tem a descrição completa do exame de gonioscopia para você não passar aperto na hora da prova. E especialmente naqueles ângulos menos pigmentados, que às vezes você tem uma dificuldade de saber onde é que está a linha de Schwab, onde é que está o trabeculado pigmentado, uma manobra que vale a pena você revisitar aí é exatamente o corneal wedge, né? Que você vai terminar encontrando ali onde é que está a linha de Schwab, e aí dali então você se localiza, né? Dá uma olhadinha nisso aí. Esse corneal wedge aí é uma coisa que, se o ângulo não for tão pigmentado, ali você pode usar como é o referencial correto para você iniciar a gonioscopia. Perfeito. Depois a fundoscopia, né? Então, na verdade, é até... Essa ordem aqui não está muito certa, né? Porque, em teoria, o paciente já dilatou para fazer lá a refração, então você deveria ter feito, por exemplo, gonioscopia antes de dilatar, mas aqui a gonioscopia ele está falando que só vai pedir para descrever, então não tem muito problema. Beleza, fundoscopia, né? E aí ele coloca revisar a técnica de fundoscopia direta, oftalmoscópio direto, que é uma coisa que não neurooftalmologistas praticamente não tem contato, né? Então, assim, eu não sei se vai ser pedido na hora lá, eu acho difícil, mas se pedir, vale a pena, né, dar uma olhada na técnica de oftalmoscopia direta. Como a gente faz pouco, né? A gente, inclusive, nem costuma ter. Mas só relembrando aí, né? Você vai estar lá com o seu oftalmoscópio direto, tá bom? Agora, provavelmente você já vai estar no momento que o paciente está dilatado. Mas lembra que o oftalmoscópio direto, ele pode ser feito em um paciente em miose. Então, para isso, toma aquele cuidado, né? Olha, a gente está aqui numa sala escura, que é para a gente tentar ampliar o máximo aqui a midríase não farmacológica. Primeira coisa que você tem que fazer é, com o seu oftalmoscópio direto ligado, né, a uma distância de mais ou menos uns 20 centímetros do paciente, olhando pela janelinha de inspeção, você já encontra ali o reflexo vermelho, mesmo estando longe do paciente. Uma vez tendo encontrado o reflexo vermelho, aí sim você vai começar a se aproximar do paciente. Agora, tem algumas coisas que a gente tem que relembrar, né? Então, o seu olho direito vai examinar o olho direito do paciente. O seu olho esquerdo examina o olho esquerdo do paciente. Não é para fazer cruzado, senão vai dar problema lá na hora da prova, tá certo? E além disso, você que talvez não tenha tido tanta prática assim com o oftalmoscópio direto, você realmente tem que aproximar pra caramba do paciente para poder ver as estruturas de forma nítida no fundo do olho, tá certo? Uma distância tão próxima, até uns 2 a 5 centímetros, como traz lá o livro, beleza? E se você quiser encontrar
inicialmente o nervo, lembra que você vai ter que fazer uma aproximação do paciente um pouquinho meio que na diagonal, meio oblíquo. Você não vai chegar de frente nele, senão você vai cair na região da mácula, tá certo? E como ali a gente tem um aumento muito grande da imagem, pra gente caminhar da mácula até chegar no nervo, a gente vai se perder e vai dar problema. E chama oftalmoscopia direta porque a imagem não é invertida, né? Diferentemente da indireta, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Muito bom. Perfeito. E aí, agora, depois da oftalmoscopia direta, ele pede para fazer uma biomicroscopia de fundo, que é a que a gente mais faz, né? Junto também com a indireta, mas a biomicroscopia de fundo é aquela que você faz utilizando uma lente, que pode ser uma lente de 78 dioptrias, ou então uma lente de 90 dioptrias, né, ou uma similar, né, de, sei lá, 60. Tem vários modelos, né, que vocês conhecem. Já na lâmpada de fenda, faz a fenda fininha ali e vai fazer a biomicroscopia de fundo, né? E aí, cara, eu acho que é muito mais uma coisa que vocês já sabem fazer, eu acho que é muito mais uma questão de padronização da descrição, então tentar padronizar o que você está vendo. Então, poxa, eu vou avaliar o nervo, vou avaliar a mácula, vou avaliar os vasos e vou avaliar a periferia. Então, tipo assim, não pode deixar de ter esse script. Eu preciso ver o nervo, a mácula, os vasos e a periferia. Se eu vi tudo isso, eu tô bem, eu vou descrever os achados. Então, como é que eu vou descrever? Poxa, o nervo tá corado, o nervo tá pálido, como é que tá a escavação desse nervo? Na escavação 0,4 por 0,4, uma escavação normal, beleza? Escavação fisiológica também, podemos colocar dessa forma. Vou avaliar a mácula, como é que tá a mácula? Uma mácula com brilho preservado ou essa mácula tem uma perda de brilho, uma mácula que tem, por exemplo, um aspecto em celofane, pensando, por exemplo, numa membrana epirretiniana. Ah, não, uma mácula que está edemaciada, então edema macular, uma mácula que tem hemorragias e exudados, então você vai descrever o exame, né? Então, poxa, quais são os achados possíveis, né? Poxa, você pode ter drusas na mácula, você pode ter uma mácula normal, você pode ter uma membrana epirretiniana, um buraco macular, pode ter hemorragias, pode ter exudatos, né? Então, são as doenças mais comuns, assim, da retina que eu tô tentando lembrar aqui para vocês. Os vasos, poxa, eu vou avaliar o calibre dos vasos, eu vou avaliar se tem cruzamentos arteriovenosos patológicos, vou avaliar se existe, por exemplo, um engurgitamento venoso, que poderia ser uma hiperviscosidade, por exemplo, ou poderia ser uma paciente que está ali com uma oclusão de veia central da retina, né, se estiver junto com outros achados, obviamente. Vou avaliar essas arteríolas, se elas estão estreitadas, né, que é um achado clássico de hipertensão arterial, se existe fio de prata, fio de cobre. Então é muito importante a gente ter toda essa avaliação. Acho que aqui vocês têm que sistematizar, igual o Bernardo falou. Então, pessoal, façam aquilo que vocês fazem na prática. Então, por exemplo, eu começo sempre vendo o nervo, depois olho a região macular, descreve-se os vasos, descrevemos depois a periferia da retina. Então, assim, tem uma sistematização para não esquecer nenhum detalhe importante, algum achado. E sempre importante você avaliar ali também, não só o polo posterior, tá, pessoal? A gente vai falar de oftalmoscopia indireta, mas sempre peça para o paciente fazer as posições do olhar, para poder não só avaliar ali o paciente em posição primária do olhar. Exato. Na biomicroscopia de fundo, você não consegue ver até a extrema periferia. Mas com uma lente ali de 90 dioptrias ou uma wide field, por exemplo, que é uma variação da lente de 90, você consegue ver bem periférico. E aí, lembrar que quando você pede para o paciente olhar para cima, você vai ver, né, a parte superior da retina. Pede para ele olhar para baixo, você vai ver a parte inferior da retina. Então, você vai pedindo para ele olhar onde você quer observar. Então, olha para cima, olha para a direita, olha para baixo, olha para a esquerda. Isso também já vale para o próximo passo, que é a oftalmoscopia indireta. Então, a oftalmoscopia indireta é aquela que a gente usa o capacete, né, o oftalmoscópio indireto, o oftalmoscópio de Skeppens, né? Então, um aparelho fantástico que, poxa, a gente usa muito, o retinólogo adora usar, o não especialista em retina usa menos, mas para o retinólogo é muito legal, porque você tem uma visão muito global da retina, que eu acho muito interessante, principalmente para pós-cirúrgico, né? Eu aprendi muito isso lá no Canadá com o Flávio Rezende, cara, era só oftalmoscópio indireto. Então, ele que lá só opera praticamente, opera volume, cara, era só oftalmoscópio indireto, porque, cara, você tem uma noção muito mais global de como é que tá aquela retina, como é que tá aquele descolamento, o padrão do descolamento, do que se você ficar olhando na biomicroscopia de fundo, porque você tem um campo de visão muito maior. Quem gosta de bio de fundo é glaucomatólogo, né? Que aí o nervo tá lá grandão e tal, mas o ideal é, na prática, fazer os dois, né? Porque sim. aí você vai ter um exame oftalmológico completo, com né? certeza, com certeza. Outra coisa importante também dizer é que para você, por exemplo, avaliar, por exemplo, um raise vítreo, uma vitreite, a oftalmoscopia indireta que é o método mais ideal. Então isso é importante também pontuar,
tá? Às vezes, na oftalmoscopia indireta, você consegue ver através ali de uma hemorragia vítrea que não está muito densa também, porque a luz é bem forte ali, né? Então, você consegue ter uma noção muito bacana da como é que está a retina do paciente. Você vai utilizar uma lente de 20 dioptrias ou uma lente de 28 dioptrias, enfim, o que você preferir, né? E a técnica do exame, pessoal, não tem também como a gente detalhar muita coisa, né? Mas, poxa, você vai ficar ali, geralmente, a um braço de distância do paciente, né? Vai segurar a sua lente, vai formar uma imagem ali na sua lente e você vai pedindo para o paciente olhar nas posições que você quer ver. Então, olha para cima. E aí, quando você pede para olhar para cima, você sempre vai estar na direção oposta, você vai ver onde o paciente está olhando, então se ele olha para cima, você está vendo a retina superior dele, e você fica oposto, direcionando o seu capacete para onde você quer jogar a luz ali, né? Então não tem muito segredo, né? E aí ele fala sobre técnica de depressão escleral. Técnica de depressão escleral também tem muita gente ali com receio em relação a isso. Cara, não vai pedir para fazer depressão escleral, eu acho, mas se pedir para descrever a técnica, o paciente tem que estar deitado, com o olho anestesiado, e aí você vai utilizar um indentador, né, que é um instrumento, tem uma ponta romba, que você faz a depressão escleral ali ao nível, né, de hora serrata, para você poder ver a extrema periferia. Então, deprimindo a esclera e utilizando o oftalmoscópio indireto, você consegue ver a hora serrata, que é a parte mais extrema da retina, né, e você basicamente vai escorregar o seu oftalmoscópio, o seu indentador não é fácil fazer, tá? Você vai, né, quem faz muito bem, isso é quem faz HOP, né, e quem opera a retina também faz bem, mas não é fácil de fazer, né? Você vai escorregar o seu indentador e vai deprimir suavemente, o paciente sente desconforto e tal, na região ali ao nível de hora serrata, para você poder ver bem a extrema periferia da retina. Eu acho que o máximo que ele vai te perguntar é para você explicar como fazer, né? Não tem muito sentido ele pedir para você fazer indentação, mas se tiver que fazer, é bom dar uma treinadinha, né? Isso, e como é prova, e como o Bernardo falou, que é um procedimento ali que é meio, não é indolente assim 100%, o paciente vai ter um pouco de desconforto, é sempre importante falar para o paciente que você vai ter que realizar aquele procedimento, mas que ele é seguro e tudo mais. Na prática, o CBO fala lá, o que é que você pode usar para fazer essa depressão? O próprio depressor escleral, bonitinho, mas você pode improvisar com algumas coisas. Isso também está no livro, tá? Então você pode utilizar, por exemplo, um cotonete, que é o mais evidente, que a gente mais usa na prática, mas pasmem, lá no livro ele fala até para usar um clipe de papel para a gente fazer a indentação, né? E aí uma dica que ele também escreve lá, vou até ler aqui para você exatamente como é que tá lá. Imagina que você está querendo agora avaliar a periferia ali superior, né? A parte mais periférica ali da sua retina superior. Então, na sua cabeça, você sabe que o indentador ele vai ter que, em algum momento, estar ali na parte superior da retina. Então, qual que seria o passo a passo? Para examinar a retina superior, você pede primeiro para o paciente olhar para baixo, sem nada, né? Olha para baixo. Depois que ele olha para baixo, você posiciona o depressor naquela parte de cima, pode ser por cima da pálpebra ou pode ser em contato com o tarso, tá certo? Pode ser das duas formas. E depois que você posiciona o paciente olhando para baixo, aí sim você pede para ele olhar para cima, que aí vai realmente entrar o olho em contato com o depressor e você vai ter ali uma boa visualização. Para examinar a retina inferior é o raciocínio inverso e para examinar a retina nasal e temporal, aí você também vai pedir para ele olhar para os lados opostos inicialmente, tá certo? Uma coisa interessante, Pedrinho, só antes de você falar, é como é que eu sei que a pressão não está ali tão excessiva? Como é que eu sei que eu não estou passando do ponto ali na minha indentação? Uma coisa que a literatura e o CBO fala é exatamente isso. Enquanto você estiver fazendo o exame, é sempre bom dar uma olhadinha de novo no nervo, porque se você tiver a perda da pulsação do nervo, é porque você está indentando demais. Então é bom dar uma aliviada ali. E assim, a gente fechou agora aqui, né, todos os itens, né, falou para vocês, e a nota para aprovação, pessoal, é maior ou igual a 7, então assim, enquanto lá a gente tinha que ter ali em cada prova acima 6 ou mais, né, e com a média geral de 65, aqui a gente precisa tirar mais do que 7, né, então fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, e isso aqui é mais, igual o Bernardo falou, pra vocês ficarem sossegados, né, um suporte, né. É isso aí, pessoal. Então, acho que a gente passou todo o roteirinho aqui. Espero que tenha ajudado, pelo menos, vocês a ficarem tranquilos e dado aí algumas dicas de como se portar ali no dia da prova. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. A parte mais difícil já passou. Queria agradecer muito a nossa audiência, a presença dos professores Flavinho e Pedrinho. Esse foi o Oftcast de revisão para a prova prática. Um abraço e até a próxima.